Então, eu novamente saúdo as autoridades, os organizadores, os colegas e amigos aqui presentes. Esse tema me é muito caro. Eu resolvi estender um pouco o título, desdobrá-lo ao invés de medicina por evidência, em juízo crítico, evidência científica e análise de valor nas decisões sobre fornecimento de medicamentos anticâncer pela via judicial, que é exatamente o que eu sei discutir, pois é a minha área de especialidade. Eu sou responsável pelo serviço de oncologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que é um hospital federal que atende basicamente pacientes do SUS, não é? Então, nós temos esses dilemas diários. Eu também sou médico oncologista, então, em alguns momentos da semana, eu me transformo num médico oncologista que atende convênios, a metros do Hospital de Clínicas, às vezes pacientes particulares. Então, é um exercício muito interessante de amor ao próximo, de sobrevivência emocional, termos que transitar em diferentes momentos da semana, oferecendo tratamentos para as mesmas enfermidades, para indivíduos que têm acessos distintos. Então, para mim, eu acho que essa oportunidade é muito preciosa em debater esse tema com os senhores. Bem, os senhores certamente não querem um médico assim, não é? Que diga que pode ser qualquer coisa, não é isso? Os senhores não querem esse médico, né, que examine o paciente e que diga que ele pode ter qualquer coisa, né? O médico tem que estar preparado para identificar o problema e encontrar a solução que seja a mais favorável ao paciente e também à sociedade, não é? Que tenha eficiência, que tenha segurança e que seja dentro dos padrões da realidade de cada país. Bem, então, o que eu gostaria de abordar com os senhores, não se assustem porque eu vou ficar no tempo, são rapidamente esses temas aqui elencados. Judicialização, evidência científica, significância estatística, porque às vezes eu vejo que gente que não é da área científica, digamos, do judiciário, tem que enfrentar demandas específicas sobre medicamentos e a defesa dessa demanda é feita com base em dados estatísticos. Então, eu gostaria de fazer uns comentários sobre riscos e armadilhas da estatística, não é? Isso é importante. E julgamento clínico, que eu acho que é um conceito importante, muito mais amplo do que apenas decisão médica individual ou medicina por evidência, é algo mais complexo. O valor da intervenção médica, valor aqui no sentido de que benefício realmente se oferece a quem vai ser, digamos assim, o alvo daquela ação. Ou seja, muitas vezes o médico pode pensar, na melhor das boas intenções, em uma ação que pela literatura médica pode ser a mais razoável, mas isso não significa que ela tenha de fato valor para aquela pessoa que o recebe. Esse é um conceito importante que nós temos hoje, que mais do que nunca, né, com as limitações financeiras, levar em conta, né? E o papel do Poder Judiciário, eu não me lembro nos meus quase 40 anos de medicina, me formei em 79, em ver tanto o juiz ao meu lado, tendo que tomar decisões sobre condutas médicas, não é? Então, eu acho que isso é uma causa de sofrimento que eu imaginaria desnecessária ao judiciário, mas como a nossa Constituição prevê que todos têm o direito de tentar pleitear através da justiça o que acha que é de direito, então eu entendo claramente isso, mas eu imagino que o judiciário deve ter momentos de grande sofrimento em decisões sobre temas cuja complexidade para nós especialistas já é muito grande, não é? Outro aspecto que eu acho fundamental em quem lida com isso, sobretudo na área pública, é o amor ao indivíduo e à pátria. Eu acho que se nós não tivermos uma responsabilidade, ao mesmo tempo com o ser humano que nós tratamos e com o país, com a realidade do país, se nós ficarmos muito focados num lado ou no outro, nós talvez cometamos erros e injustiças na área da saúde. Então, eu acho que essa prova de amor ao indivíduo e ao país também é algo muito relevante. E, por fim, que potenciais caminhos nós aqui na prática estamos tentando, digamos assim, explorar para, junto com a Secretaria da Saúde do Estado, de alguma forma, ajudarmos o Judiciário a minimizar essa, digamos assim, pletora de
de demandas judiciais e facilitar a vida dos nossos pacientes, não é? Então, assim, primeiro aspecto, bases éticas e legais da judicialização da saúde, não é? Os senhores sabem bem mais do que eu que nós temos desde a Constituição de 88, não é? Se até então aqueles pacientes que de alguma forma descontavam ou pagavam mensalmente o SUS, o INSS, digamos assim, o antigo INPS, digamos, eles passaram a partir de 88 a terem todos aqueles que contribuíram, sim ou não, eles também têm o acesso universal à saúde. Isso é maravilhoso, na minha opinião, porque é diferente de muitos países. Se os senhores fizerem o exercício, que eu não desejo, de ficarem doentes subitamente nos Estados Unidos, vão ter uma grande decepção. Porque as coisas vão funcionar muito bem para quem tem dinheiro, seguros de saúde internacionais. Fora disso, a pessoa mais simples, ela chega num hospital, numa emergência, e há um processo para que se garanta rapidamente quem vai pagar a conta. E se o paciente tiver sorte, e eu tenho experiência com isso, de cair perto, digamos, desmaiar perto de um hospital que tenha projetos naquela área que é a causa do desmaio, ou um hospital acadêmico, aí ele vai ter uma coisa parecida com o nosso sistema universal. Fora disso, ele paga. Então, se o nosso sistema fosse eficiente e sustentável e com um bom orçamento, ele seria o melhor dos sistemas do ponto de vista humano, porque ele atende a todos da mesma forma, que é o princípio que os senhores perseguem, não é? Bem, o que acontece hoje é que esses avanços científicos que nós vemos todos os dias pela imprensa, em várias áreas médicas e sobretudo na área da oncologia, né, que tem oportunidades valiosíssimas hoje de intervenção, com melhoras em tempo, em qualidade de sobrevida, em curas também, não é? Isso traz um grande dilema, não é? Que é nós tentarmos enquadrar o custo dessas novas tecnologias às limitações orçamentárias que nós temos no Sistema Único de Saúde. Isso é um grande desafio, não é? Se os senhores tivessem que imaginar um gráfico aqui na minha frente sobre o PIB dos países ricos, não vou falar de Brasil, não vou pegar país em desenvolvimento, país rico, país desenvolvido, Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Japão, o PIB do país, ele caminha mais ou menos num ângulo, digamos, de uns 20 graus aqui, e o custo da tecnologia caminha assim a 50, 60 graus na mesma inclinação. Então, existe uma dissociação absurda hoje no custo da tecnologia médica e o PIB, a geração de riqueza anual de cada país. Em resumo, é impagável hoje, mesmo em países ricos, o acesso pleno às novas tecnologias de uma maneira totalmente liberalizada. Essa conta é impagável mesmo em países desenvolvidos. E é por isso que esses países têm liderado uma série de esforços no sentido de racionalizar o uso de recursos e o custeio de procedimentos mais complexos. Então, esse é um grande dilema, e se é para eles, ele é muito mais para nós. O que acontece com os pacientes da vida real? O paciente com recursos financeiros pessoais, aquele que nasceu rico, ganhou dinheiro na vida, ficou rico, ele tem total autonomia e condição para decidir individualmente o acesso que ele queira à melhor tecnologia. Isso é a autonomia do indivíduo, não é? Então, esse, em princípio, não é o assunto que nós temos que dedicar nessa conversa de hoje, não é? Aquele paciente que tem seguros privados ou corporativos, quem tem, por exemplo, aqui, Unimed, Bradesco Saúde, esses seguros que os senhores conhecem, essas pessoas têm uma base contratual, pactuada entre as partes, que garante direitos quanto ao acesso de tecnologias, novos medicamentos. Então, esse grupo é diferente do grupo totalmente privado, que tem uma autonomia completa porque paga de seu bolso, não é? Não precisa, ele não onera ninguém com a sua decisão, somente o seu próprio bolso, não é? Esse grupo depende de um pacto, ou seja, esse pacto é firmado e esse pacto é o que, em princípio, rege. Hoje nós temos alguns dilemas que as velocidades de adaptação das correções nesses pactos não acompanham como nós gostaríamos a velocidade das novas tecnologias. Então, por vezes, os senhores recebem, digamos assim, solicitações de pacientes do convênio A que achava que tinha direito a B, mas pelo que foi pactuado, não tinha.
Então, esses dilemas existem para esse grupo. Mas, se nós considerarmos que qualquer pessoa, qualquer ser humano merece receber a melhor oportunidade de tratamento por sua simples condição de ser uma pessoa, eu acho que essa é a nossa base moral, ética, religiosa, né? É para isso que nós estamos aqui, não é? Para isso que os médicos juram quando se formam, fazem o juramento de Hipócrates, não é? Então, nós temos esse compromisso com a humanidade, não é? Então, nós temos que imaginar que ricos, pobres, privados, conveniados, pacientes do SUS, todos os brasileiros merecem o melhor da medicina. Mas será que nós conseguimos fazer isso na prática? Infelizmente, 4 de cada 5 brasileiros dependem unicamente do Sistema Único de Saúde para tratamento. Ou seja, essa realidade que permeia os senhores que estão aqui nessa sala, não é a realidade de 4 de cada 5 brasileiros. Eu posso errar em alguns números percentuais, mas eu digo 4 de cada 5. É mais ou menos assim a relação. Ou seja, de cada 5 pessoas que precisarem de um atendimento para câncer, 4 delas vão contar apenas com o Sistema Único de Saúde. Então, do ponto de vista, assim, da realidade do país, o desafio do SUS, por suas características, é muito importante para todos nós na área dos medicamentos mais onerosos, não é? E há, então, esse importante descompasso, que eu menciono para os senhores novamente, entre o crescimento do custo da saúde e do PIB. Imaginem, se isso é um dilema em país rico, o que será para nós, brasileiros, que temos grandes limitações, não é? Então, com um orçamento limitado, custo do tratamento crescente, nós temos que, de alguma forma, encontrar maneiras de racionalizar. Bem, como que eu poderia mostrar para os senhores dados verdadeiros, atuais, de que o que eu estou dizendo é um problema realmente sério? Se os senhores olharem, por exemplo, o custo mensal de um para câncer, olhem que coisa incrível. Isso nos Estados Unidos, dados totalmente fidedignos, liberados pelo FDA, não é, nos Estados Unidos, e mostrando as drogas novas que foram aprovadas desde 1970, por exemplo, até 2010, mas isso ficou muito pior a partir de 2010. Os últimos anos é muito mais cara a medicina do que nos anos anteriores. Vejam como se saltou, parece uma curva logarítmica. Se os senhores se lembram do vestibular da época que estudavam matemática, se começou com um custo mensal, nos anos 70, em torno de $100, 100 a 1.000 que fosse, por mês, um paciente com câncer. E hoje se fala em $10.000 a $100.000 mensais. Há um remédio para melanoma maligno, que é um tumor que acontece na pele quando ele está avançado, que ele custa por mês no mínimo R$50.000 para aquele indivíduo, ou para o Estado, não é? Então nós temos grandes dilemas aí na questão de recursos. Tinha uns senhores aqui, naquele quadro da esquerda, olhando, por exemplo, os diferentes tipos de tratamentos. Olhem em vermelho, de 2012 a 2014, subiu anualmente 17% o custo dos oncológicos, que é o mais gordinho daquela coluna, não é? E se os senhores olharem aqui, quando diz ali aqueles, digamos assim, botijõezinhos, não é? De custo, isso é para câncer de intestino, é um exemplo. Câncer de intestino, em 1978, custava $63 por mês o tratamento. E aí passa a custar mais ou menos 30 mil. Ou seja, há um aumento de 48.000% no custo desse tratamento ao longo de 4 décadas. Então, é muito difícil completar essa matemática sem sofrimento para uma das partes, não é? Bem, aqui, se os senhores também fossem decompor as diferentes despesas decorrentes desse atendimento, tem as despesas diretas e as indiretas, né? Esses pacientes, além do custo direto dos medicamentos, têm custos indiretos de internações, de infecções, tratamentos para dor, suporte. Então, é muito complexo e caro lidar com o paciente com câncer em qualquer lugar do mundo. Bem, os médicos do SUS temos que ser os guardiões da saúde dos nossos pacientes. Por uma razão muito simples, que eu gosto sempre de lembrar aos nossos residentes, nós somos os médicos particulares dos pacientes do SUS. Eles só têm a nós. Quando um paciente do SUS vem à consulta depois de esperar 3 meses para consultar no Hospital de Clínicas de Porto Alegre ou na Santa Casa, e o residente o atende com desinteresse, ou rapidamente, ou sem o respeito que ele merece, nós temos que imaginar que aquela pessoa passou aqueles 3 a 6 meses na expectativa que todos nós temos antes de ir ao médico
particular ou do convênio. Porque a sensação, os sentimentos são os mesmos, só que as frustrações são muito maiores. Então, essa população, por ser muito menos assistida, ela requer de nós um cuidado muito especial, porque nós somos os guardiões da saúde dessas pessoas. Então, eu sendo chefe do serviço do Hospital de Clínicas de Oncologia, é minha obrigação tentar encontrar maneiras, negociando, conversando com o meu secretário, de viabilizar o melhor possível para os meus pacientes. Se eu ficar numa posição mais defensiva, digamos assim, mais indiferente, o custo disso vai ser que as pessoas que eu sou responsável pela saúde vão receber menos. Isso acontece muito no nosso país, não é? As pessoas acabam sendo, digamos assim, tratadas com uma qualidade inferior, e é o que nós não queremos, não é? Bem, e o Poder Judiciário, por sua vez, é a salvaguarda para que nós possamos oferecer igualdade de oportunidade de tratamento a todos os brasileiros. Ou seja, eu sentado no Hospital de Clínicas e uma família de um paciente com câncer que tenha falhado ao tratamento inicial e que me pergunte, existe algum outro tratamento disponível para minha mãe? Se existe um tratamento que eu uso do outro lado da rua, no paciente do convênio ou no paciente particular, não existe condição moral, ética, que a gente vá se omitir, não é? Então, o ser humano responsável fala a verdade, se ele se compromete, não é? Então, isso cria dilemas, porque uma vez isso se criando, nós temos que dar alguma resposta aos pacientes. Então, hoje nós vivemos uma situação em que, além da lista de medicamentos em que nós não reconhecemos como importantes, que são pedidos judicialmente, existe a outra lista dos medicamentos que nós reconhecemos como importantes, usamos todos os dias do outro lado da rua, mas não podemos dispor aos pacientes do SUS. Isso é muito reconhecido porque mesmo o pessoal que lida diretamente que tem responsabilidade no gerenciamento dos serviços do SUS também reconhece que nós temos uma defasagem que depende não só da diferente velocidade das novas tecnologias, mas também da nossa estrutura do sistema de saúde, não é? Bom, então vamos agora falar sobre a evidência científica. Então, o que se quer com isso? Uma vez que nós temos necessidades de novas tecnologias e que isso não é disponível e que talvez o judiciário vai ter que tomar uma decisão que normalmente teria que ter sido tomada no meio médico, não é? E se essa responsabilidade acaba transferida para o judiciário, o que podemos nós médicos fazer para que o judiciário decida bem? Porque uma vez conversando com um desembargador muito conhecido, acho que de todos os senhores, ele me disse, eu disse, desembargador, como que o senhor decide com essas questões? Eu fico sem dormir às vezes à noite, quando eu sei que eu não estou dando o melhor para um paciente. Ele disse, olha, em princípio, se o médico recomendou, eu, em princípio, vou dizer sim, a não ser que eu tenha uma razão muito, muito óbvia para o contrário, não é? Porque ele é o mais técnico. Mas as coisas evoluíram de uma maneira nos últimos tempos, as contas cresceram de uma forma tão assustadora que os desembargadores, os representantes do judiciário com quem eu tenho convivido, têm ficado verdadeiros oncologistas. Alguns deles sabem muito mais que alguns colegas meus, eu vivo na minha profissão. Bem, como é que se decide, então, a segurança, digamos, da verdade naquela decisão médica, não é? No passado, nós contamos, até bem pouco tempo atrás, com a decisão médica, a opinião, a minha experiência, a minha vivência, os casos que eu vi. Ou seja, uma forma de raciocinar e estabelecer, digamos assim, uma estrutura racional de pensamento muito baseada no indivíduo e sua experiência pessoal, não é? Então, nós tínhamos opiniões que eram baseadas na memória anterior de outros casos, experiência adquirida, com quem eu trabalhei, etc. e tal. E isso acabou mudando de uma forma muito interessante nos últimos anos para uma forma de tratamento da informação baseada em evidência científica. Então vamos ver o que é isso, né? Bem, esse é o Dr. David Sackett, que é um dos mentores dessa nova ideia, não é? Que é a medicina baseada em evidência, que seria, na realidade, a usar, assim, de uma forma mais judiciosa, consciente, o que há de melhor
na literatura séria, não é? Para fazer decisões, tomar decisões individualmente em cada paciente. Né? Isso significa apenas ter experiência médica pessoal, mas também se apoiar em dados de literatura que tenham um grau de segurança que permita decisões justas. Como é feito isso? Eu não vou cansar os senhores com muitos detalhes, mas existem vários níveis de informação que nos dão garantias distintas quanto à segurança da observação científica. Por exemplo, se eu me basear em estudos de casos, assim, relatos de caso individuais publicados na literatura médica, como se usava muito até alguns anos, isso dá um nível de segurança muito baixo, porque a veracidade dos eventos é muito difícil de se confirmar, a reproducibilidade desses eventos. Então, quanto mais para baixo nessa pirâmide de níveis de segurança da informação, menos, digamos, segura ela é como um instrumento de decisão para nós. Essa é a base, essa é a pirâmide da evidência em medicina, não é? E quanto mais ela for baseada, subindo aí para o nível 2 e 1, não é? Em estudos que nós chamamos randômicos ou randomizados prospectivos, o que significa isso? Para os senhores entenderem de uma maneira simples, se eu resolvo comparar o tratamento A com o tratamento B, e eu digo que o tratamento B é melhor do que o A, a maneira mais segura que eu tenho é usar essas intervenções e distribuir os pacientes de uma maneira aleatória nos dois grupos. Por que isso? Porque se eu distribuir os pacientes de uma maneira aleatória entre as intervenções, eu tenho duas oportunidades. A primeira é que eu posso balancear esses dois grupos pelos fatores de interferência que eu conheço. Por exemplo, se eu disser para vocês que uma pessoa de 80 anos tem mais dificuldade com o remédio A do que uma de 25, e se isso for verdade para o remédio A, se eu colocar no estudo que compara A com B mais indivíduos de 80 anos do que no outro grupo, isso vai trazer um viés próprio de seleção dentro dessa amostra. Isso vai contaminar a segurança do meu resultado. Mas existe um outro aspecto que as pessoas talvez não se deem conta imediatamente. Quando nós fazemos esse balanço num estudo aleatório para os fatores que a gente sabe que interferem no desfecho, nós fazemos uma outra coisa preciosa, que é fazer um balanço para os fatores que nós ainda não conhecemos. Isso é muito importante. Quando nós fazemos um estudo que nós chamamos randomizado, controlado, prospectivo, os pacientes são incluídos nessa pesquisa de uma forma aleatória nos dois lados, até chegar no mesmo número, não é? E esse balanço inclui o balanço que nós podemos controlar para os fatores que interferem no resultado conhecidos, mas também os que nós desconhecemos. Então isso é uma salvaguarda para as coisas que a gente ainda não conhece. Por isso que eles são seguros. Eles são importantes na prática para pequenas diferenças. Porque em medicina, a gente não tem dúvidas com certas intervenções. Se eu perguntasse aos senhores, uma mulher que fez uma retirada da tireoide, e o médico prescreve hormônio tiroideu, e ela não tem dinheiro para comprar hormônio tiroideu, alguém iria discutir que quem não tem tireoide, porque foi tirada na cirurgia, merece medicamente receber hormônio tiroideu? Claro que não, não é? Porque existem coisas que são medicamente óbvias. Uma criança que tem uma doença genética que não produz uma enzima, que é vital para o seu crescimento e para a sua vida. Nós não estamos falando aqui sobre essas coisas. Esses estudos, na realidade, no dia a dia, eles são importantes para separar diferenças que são pequenas entre intervenções. As grandes diferenças têm uma consagração muito mais fácil. Quando se quis, por exemplo, desenvolver mais rápido drogas anti-sida, pela premência, né, do tempo e das mortes que se encontrava, se usou estratégias muito mais simples que essas, que quando elas eram extremamente potentes, como se sabia o desfecho de quem não tinha esse tratamento, e a diferença era tão óbvia, isso dava mais segurança do ponto de vista de juízo médico. Mas na maioria das vezes em tumores comuns, que nós lidamos no dia a dia, as diferenças entre A e B como tratamento são mais sutis. E nós temos que fazer uso de instrumentos que nos permitem ter segurança na escolha para tratamentos que têm pequenas diferenças. Vocês me entendem o que eu quero dizer? Então, para pequenas diferenças, é
é fundamental que se tenha esses estudos que nós chamamos prospectivos e controlados com randomização. Não é? Então, isso é mais ou menos a maneira como nós usamos os níveis de evidência para poder tomar decisões médicas. Isso é que é a base da medicina baseada em evidência. Melhor do que esses estudos, que nós chamamos randomizados, prospectivos, é fazermos uma análise de múltiplos desses estudos realizados em locais diferentes, com um número de pacientes o maior possível, que nós chamamos de meta-análise, por exemplo, que é uma revisão detalhada, sistemática daqueles dados. Então, nós podemos ir além desse nível 1, fortalecendo-o de uma maneira simples, que é fazendo com que aquela experiência já tenha duplicação em outros locais. Uma coisa é termos um estudo que mostra que o remédio B é melhor que A, com esse desenho feito nos Estados Unidos, e termos um estudo igual feito também na Europa ou no Japão. Isso fortalece. Então, essa reunião de várias evidências é o que nos dá a capacidade de decidir melhor. Ou seja, não fica tanto na mão da experiência pessoal clínica de cada um. Não é? Essa é a base do que nós chamamos, então, da evidência. Não é? Então, quanto mais próximo do nível 1, mais sólida essa informação deve ser considerada e, em consequência, mais válida é na decisão que nós vamos tomar sobre dar ou não um medicamento. Não é? Aqui, só para mostrar aos senhores, os cirurgiões já fazem isso há bastante tempo. Eles já existem, digamos assim, exercícios no sentido de busca de medicina por evidência já há muito tempo. Não é? Então, há várias tabelas que existem com vários graus de recomendação que são mais ou menos superponíveis. Há várias instituições internacionais que classificam, digamos assim, a evidência, o quanto mais forte ela é baseada, digamos assim, no tipo de tratamento estatístico, desenho do estudo que ela é submetida. Aqui é um outro exemplo. Então, há para todos os gostos, não é? Mas o conceito é o mesmo para todos, não é? Então, vejam, senhores, a opinião de um especialista ou uma série de casos tem muito menos peso na decisão médica do que um estudo comparativo, prospectivo, randomizado, ou uma revisão sistemática de vários desses estudos, que é o que está. Então, seria assim, qualidade 1 versus qualidade 5. Bem, esse senhor aqui é muito interessante também, porque esse senhor, no Reino Unido, fez um comentário que deixou todos os seus colegas assim estupefatos, isso há algumas décadas atrás, quando ele disse que existe, obviamente, uma crítica clara à nossa profissão médica, que nós não temos um resumo crítico, periódico, do impacto das coisas que nós fazemos. Por exemplo, por que os senhores não têm de nós, médicos, uma publicação a cada 6 meses, digamos, que dê subsídios aos senhores para melhor se orientarem nas decisões judiciais? Porque se vier alguma coisa que diga um absurdo em relação ao que aquela evidência científica traz, fica muito mais fácil para o juiz tomar essa decisão. Então, esse foi um dos primeiros, digamos assim, mergulhos na tentativa de sistematizar a informação, que é o que eu acho que falta para nós aqui. Falta menos em países, digamos, desenvolvidos. Tem alguns países que têm uma certa liderança em tentar organizar o pensamento. Por exemplo, nos Estados Unidos há vários cardápios. Os médicos especialistas em oncologia podem, por exemplo, consultar um site em que tem o que se acha para cada doença, em cada nível de doença, num conjunto de 14, 16 centros complexos de câncer em todos os Estados Unidos. Chama-se NCCN, em que essas pessoas se reúnem periodicamente e dizem o que é melhor para cada indicação médica a cada momento. E isso é um guia que o médico oncologista usa com muita frequência. Há outros sites também que nós temos chamado Up to Date, que também ajuda o oncologista e assim por diante. Claro que essas coisas têm o risco, que eu vou discutir com os senhores assim, nos próximos minutos, que é uma coisa que me preocupa muito, porque... Não sei se é o próximo slide. Significância estatística. Eu vou fazer um desafio rápido com os senhores. Se eu dissesse, desembargador João Pedro, se eu possa me referir ao senhor dessa maneira tão íntima, uma diferença verdadeira de 30 segundos a mais de vida com um novo tratamento. Ou seja, eu que tenho a doença e o meu clone que tem a mesma doença, com essa nova intervenção, eu vivo 30 segundos a mais. Menos que a borboleta, certo?
Se essa diferença de 30 segundos, eu vou lhe desafiar mais, 1 segundo. Se uma diferença de 1 segundo entre tratamento A e B é verdadeira, olha o perigo da estatística. Se essa diferença de 1 segundo for verdadeira, se eu colocar no meu estudo o número suficiente de pacientes em cada lado para que eu tenha o P que eu desejo, eu sempre vou poder confirmar essa diferença. Agora eu pergunto aos senhores, eu quero um remédio que aumente 1 segundo de vida de alguém? Não sei se eu quero, né? Então, os senhores não podem cair na armadilha da significância estatística. Significância estatística é um instrumento de ajuda, é uma bengala. Ele nos diz que nós caminhamos por mares menos revoltos, mas ela não nos soluciona o nosso problema de mérito. Porque para decidir mérito, tem que saber o que essa diferença traz de bom para as pessoas e de, quem sabe, pesado para o sistema, não é? Então, isso é muito importante que os senhores tenham esse conceito. Não caiam na armadilha do significado estatístico. Várias vezes os senhores devem receber pedidos judiciais baseados em estudos que têm significância estatística. Isso não quer dizer nada se nós não fizermos um trabalho intelectual de interpretação do impacto dessa diferença. Os senhores me entenderam? Uma diferença de 1 segundo eu posso provar estatisticamente, desde que eu coloque no estudo um número suficiente de pacientes, o N, se eu colocar o N suficiente. Então vejam como a estatística ela é perigosa. E eu tive um professor que dizia uma frase linda, que a estatística, se a gente torturar ela o suficiente, ela acaba confessando. Então, a gente pode, às vezes, fazer uma série de exercícios estatísticos, a indústria adora fazer isso, a indústria farmacêutica, e às vezes provar que o que não é, é. Não é? Bom, eu gosto mais do julgamento clínico. O que é o julgamento clínico? O julgamento clínico é o conjunto da melhor evidência possível, medicina baseada em evidência, o melhor da ciência, o melhor do tratamento científico dos dados, junto com a experiência individual daquela pessoa que já viveu vários casos, que está olhando para aquele paciente, está conhecendo aquele dilema humano, o quanto essa pessoa está sofrendo, a realidade daquele indivíduo, não é? A sua experiência acumulada e também olhando para aquele paciente e reconhecendo nele o direito de ter seus próprios valores e expectativas. Assim como eu, às vezes, tenho uma pessoa que o mais importante do mundo para ela é não ter dor no final da vida, tem outras que querem ter 3 meses de vida para poder organizar a situação da família. Nós temos hoje, no Hospital de Clínicas, por exemplo, um número impressionante de mães que são o centro de uma família, sem marido. Mães. Por que eu digo isso? Porque nós fizemos esse estudo em câncer de mama há uns anos atrás, e é impressionante o impacto que tem uma mulher de Porto Alegre, ou da região metropolitana, que era quem participava desse estudo, ter o diagnóstico de câncer de mama. Muda a estrutura familiar, porque ela era provedora, ela tem que ir nas consultas, ela tem que fazer exame de sangue, ela tem que fazer tomografia, raio-x, e no SUS ela tem que esperar. Tem filas, tem demoras, vai, vem, volte amanhã. Os senhores conhecem o que eu quero dizer, não é? Então, é muito importante conhecer também as expectativas, os valores, o que aquele paciente deseja, não é? Então, o julgamento clínico é o maior balanço que a gente pode ter entre esses vários componentes da medicina em evidência, né? Porque ele coloca junto os valores do paciente, suas preferências, o julgamento clínico da experiência acumulada daquele médico que está vendo ao paciente, à luz da relevância científica das intervenções que ele dispõe no seu cardápio de tratamento. Bem, aí nós chegamos no conceito que eu acho que é o mais próximo do que nós gostaríamos de chegar em discutindo esse tema, que é valor ou mérito. O que importa mesmo não é que um tratamento aumenta 4 semanas, 6, 8, 10 de vida numa condição ABCD de um tumor. Ou que ele cure mais, cure menos. É o valor que isso representa para aquele ser humano e para a sociedade. Então, quando nós analisamos por valor, nós muitas vezes recuamos de muitas decisões que parecem óbvias. Os senhores não têm ideia da quantidade de gente moribunda que recebe quimioterapia. Os senhores não têm ideia. Quando se analisa as curvas de custo em câncer, ela é muito maior no último mês de tratamento.
Isso é tão importante que a Sociedade Americana de Oncologia, imitando a Sociedade Americana de Gastroenterologia, lançou há uns anos atrás os 5 pecados capitais mais importantes na prática do oncologista. O primeiro deles era fazer tratamento tóxico em gente moribunda. Gente com expectativa de vida de menos do que 2, 3 meses. Isso é muito comum. Pelas mais variadas razões. Eu não vou discutir a autonomia do indivíduo e da família de tomar essa decisão. Eu quero que meu pai, o meu irmão, a minha mulher, o meu filho viva mais uma semana, que seja. Isso são discussões individuais. Mas quando se analisa um mérito, nós temos que ter esse cuidado para dar o real valor daquela intervenção. Um tratamento tóxico, caro, que aumente 2, 3 meses de vida numa doença incurável, pode não ter o menor sentido para o Estado subsidiar. E cada indivíduo que tenha, digamos, a sua autonomia pessoal, ou um pacto com algum convênio que lhe permita, tem todo o direito de decidir. Mas daí ao Estado ter que assumir para si custos em situações que não há valor, no sentido mais humano do termo, isso é muito difícil de se defender. E em conjunturas econômicas, como por exemplo a nossa aqui no Estado, em que o cobertor é muito curto, que qualquer decisão que envolva direcionar recursos num sentido, vai se ter um preço muito alto a pagar em outro. Então, esse é o nosso dilema. Eu acho que o secretário ganhou mais cabelos brancos do que tinha nos anos anteriores por ter que enfrentar esse tipo de dilema diariamente, não é? Então, aqui, para os senhores terem uma ideia, existem vários elementos que compõem esse conceito de valor. Valor, o mérito daquela intervenção para a pessoa que vai receber, não é? A duração do tempo de vida, a qualidade dessa vida, a condição de saúde em que ele acaba se encontrando antes e depois, não é? Custo, claro que custo. Custo é muito importante, porque custo pesa para alguém. Então, dependendo de quem é o pagador, isso é muito importante, não é? No sistema. A qualidade, se isso é feito com igualdade, com justiça para todos, os efeitos adversos, digamos assim, todas as oportunidades envolvidas. Então, há várias coisas que nós podemos medir, quantificar e tornar mais objetiva para dar, digamos assim, um valor para aquela intervenção, para que o médico possa dizer, isso vale a pena fazer baseado nesses conceitos que eu usei como base. Aqui é difícil dos senhores lerem, mas é só para dar uma ideia de que há várias instituições preocupadas com isso. Claro que os que pagam, os pagadores, por exemplo, de seguros, de convênios, têm um interesse óbvio, né, porque a conta às vezes é muito alta, então, mas não só eles. Na Inglaterra há um belo modelo que se chama National Institute of Health and Clinical Excellence, que é o NICE, que justamente cria instrumentos para avaliar tecnologias em saúde e nos dá uma pista mais humanizada. Aí eu gostaria de fazer um comentário, eu acho que eu estou terminando. O FDA, que é o órgão que libera medicamentos nos Estados Unidos, ele pode ter um componente traiçoeiro para os senhores, que é o seguinte: a política do Food and Drug Administration para aprovar drogas novas nos Estados Unidos não é baseada em mérito ou valor. É baseada em significância estatística. Olha que perigoso o que eu estou dizendo. Quando eles dizem essa droga pode ser usada nos Estados Unidos, é porque eles fazem 2 raciocínios. O primeiro é o seguinte: há uma diferença real entre as 2 intervenções. E ela tem um tamanho da vantagem. Pode ser na sobrevida global, na sobrevida sem a doença, digamos, crescer, melhorando sintomas, reduzindo o tamanho das lesões, o que seja, sendo menos tóxica que a outra, por exemplo. Essa é a evidência. E por isso eles aprovam ou não a nova medicação. Se ela vai ser usada por A, B, C, D ou F, é a sociedade que decide. Então, se nós extrapolarmos informações, o FDA também aprovou, como às vezes o senhor encontra nas cartas que recebem justificando a liberação por via judicial de um novo medicamento caro, não é? Isso não significa nada, porque o FDA joga para a sociedade americana, isso é uma política que não somos nós que temos que discutir, a responsabilidade da decisão sobre o mérito, sobre o valor. Compreendem? Então, o fato de uma droga ser aprovada pelo FDA não significa que ela tenha valor para aquele paciente que nós estamos enfrentando a doença naquele momento. Porque o critério utilizado pelo FDA é o critério de uma diferença baseado num critério estatístico de vantagem. Agora, isso são números.
a consequência disso e a sociedade que vai dar. Há várias drogas. Há uma, por exemplo, chamada regorafenib, que é um anticorpo monoclonal, que sai uma fortuna, que se usa em câncer de intestino avançado, que ela aumenta algumas semanas o tempo de sobrevivência de pacientes com câncer de intestino avançado. E sai uma fortuna. O FDA aprovou, mas pouca gente usa nos Estados Unidos. Alguns convênios brigam e, então, a sociedade acaba definindo o que se faz e o que não se faz. Agora, o melhor mesmo é termos instrumentos que analisem mérito, valor, não é? Bem, aqui são... Só curiosidade. Como? Pois é, agora o Reino Unido nós ficamos numa dificuldade, porque pelas decisões recentes, não é, da Inglaterra. Então, aqui nós temos alguns critérios que são usados nessa equação, não é? A gente pode analisar o tempo, a proporção, por exemplo, a proporção de indivíduos que ficam vivos com tratamento novo depois de 1 ano, depois de 2, o tempo de sobrevida. Todos esses critérios são computados, não é? E quando a gente quer definir, aqui é um conceito de mérito que eu acho que os senhores devem tentar me acompanhar. Esse, digamos assim, Net Health Benefit, é por essa direção que a Sociedade Americana de Oncologia caminha. Ela criou uma comissão que tenta definir não mais aquele critério estatístico que o FDA usa para aprovação, para disponibilizar aquela substância, mas um instrumento para decisão médica. E esse instrumento é composto de várias, digamos assim, vários componentes. Ali nós temos o benefício clínico, o quanto ele ajuda, o quanto ele aumenta de sobrevida, a sua toxicidade, não é? E isso é ajustado de uma forma para ver se ele vale a pena em relação ao seu custo. Aqui é só exemplos de várias drogas que tem, eu não vou fazer os senhores perderem o tempo com isso, em que mostra tem benefício, não tem. Por exemplo, aqui nós temos ali a coluna do benefício dos 2 tratamentos, o amarelo contra o azul, a toxicidade, ali o custo e depois o benefício. Então se calcula através de um modelo matemático que tem todas as suas vulnerabilidades, claro, não é perfeito, com base numa diferença de benefício clínico, de uma diferença de toxicidade. Por exemplo, ele é melhor e menos tóxico. E não custa muito, tem um índice de benefício muito alto. Ele melhora muito, mas é muito tóxico e custa muito caro, talvez, dependendo da situação, não vale a pena. Se ele melhorar muito, tiver muito pouca toxicidade, às vezes o custo aumentado é neutralizado por ter menos efeitos colaterais, a pessoa viver muito melhor. Os senhores me entendem? Então, isso aí está sendo feito para cada intervenção em oncologia, para criar, digamos assim, benefício líquido, vamos chamar, em saúde, o NHB. Certo? Aqui é um outro exemplo aqui é um tratamento caríssimo, mas que, ele mesmo sendo caríssimo, ele tem um benefício indiscutível nos pacientes. Então, quando comparado com uma droga antiga, tradicional, que custa muito pouquinho, ele tem uma vantagem. Se isso é bom para o Brasil, é outra conversa, não é? Bem, então, terminando, o papel do judiciário. Então, onde é que eu acho que os senhores, digamos assim, onde é que andam os nossos dilemas? Né? Os senhores têm que proteger os direitos de todos, não é isso? Antecipar justiça. Muitas vezes, quando a velocidade da informação científica não combina com a nossa disponibilidade de tratamentos. Por exemplo, a lista do SUS de medicamentos, por mais atualizada que possa ser, ela muitas vezes não comporta no tempo uma incorporação interessante nova de tecnologia. Existe assim como para os senhores, existe toda uma parte administrativa que tem que correr em paralelo para validar uma nova, digamos assim, liberação de um medicamento. Então, existe um descompasso entre essas coisas e acaba isso sendo, digamos assim, tamponado por uma ação judicial que requer uma resposta imediata. Porque, às vezes, até o desejo do Estado em oferecer um tratamento novo, mas os tempos não combinam. Ou seja, a administração não consegue viabilizar legalmente a legalização daquela intervenção nova no tempo em que se gostaria, porque são indivíduos com câncer, e isso, mesmo sendo algo simpático ao Ministério, validado e útil e com mérito, ele não, naquele tempo, ele não está ainda, digamos assim, disponível. Então, acaba que o judiciário tem que decidir em 48 horas essas coisas, não é? Ele tem essa urgência das decisões. Eu acho que há um erro de digitação, perdoem, suporte, e a falta de suporte médico especializado nesse processo. Isso eu acho que é importante. Eu sei de colegas, e os senhores me desmintam, que, digamos assim, a consultoria imediata, o acesso à consultoria especializada nas várias especialidades médicas não é a ideal, digamos, no judiciário. O juiz que tem que tomar uma decisão em 48 horas sobre um remédio a ser liberado, ele não conta com a facilidade que nós gostaríamos para ter um apoio técnico
de gente que, digamos assim, sem nenhum compromisso específico, pensando só no país e no paciente, fosse lhe dar os subsídios médicos, científicos, no tempo que ele precisa, não é? Então, isso é muito importante, porque essas decisões acabam sendo tomadas, às vezes, com base em dados, digamos, incompletos, outras vezes até se assessorando de pessoas que são mais acessíveis, mas quem sabe não são as mais preparadas do ponto de vista técnico, não é? Então, nós temos com isso problemas de sobrecarga, problemas de custos. Se eu for negociar no hospital de clínicas a compra de medicamentos anticâncer com a indústria farmacêutica, eu tenho o preço A, porque eu tenho previsibilidade. Se a justiça faz uma liberação, temos que dar a droga B para o senhor João, o nosso secretário tem que comprar esse medicamento em tempo recorde e paga o preço mais alto do mercado, na maioria das vezes. Então, essas coisas acabam onerando o sistema, não é? Então, nós temos que ter decisões apoiadas por evidência e valor, como eu disse, como mencionei antes, e temos que tentar caminhar num sentido de encontrar maneiras de colaboração mais próxima entre a comunidade científica, oncológica e o judiciário, pelo menos enquanto nós não tenhamos digamos assim, um balanço mais, digamos assim, favorável na lista formal de medicamentos do SUS. Amor ao indivíduo e à pátria, não é? Eu acho que é importante que nós, médicos, tenhamos uma postura mais responsável, mais humanizada, não é? Nós temos que primar por tomar decisões médicas usando a excelência médica na melhor maneira possível, tentando contar com o maior grau de informação. Isso nem sempre acontece, não é? Tem que ter uma postura, ao mesmo tempo, solidária ao paciente e ao Estado. Nós somos indivíduos e cidadãos, não é? Então nós temos que pensar, sobretudo na área pública, em tomar decisões que favoreçam o paciente, mas que não sejam completamente fora da realidade econômica, financeira do Estado, não é? E para isso nós precisamos ter mecanismos lógicos de decisão. Se nós pudéssemos desenvolver hierarquias de prioridades embasadas em consensos médicos, junto com uma abordagem humanizada, nós teríamos espaço para tomar decisões com muita justiça e clareza e termos também flexibilidade para o imponderável. Sempre haverá situações em que não estão previstas pelos comitês. E nós vamos ter que julgar como especialistas, como homens, não é? Se aquilo é importante para aquele indivíduo ou não. E essa coisa sempre vai existir. Existe em qualquer lugar do mundo. Mas se nós pudéssemos caminhar para um sistema mais lógico de decisão, em que não ficássemos ao sabor das ondas, das decisões individuais de cada um, que houvesse consenso, validação médica, eu acho que seria um grande avanço. Potenciais caminhos, eu fiquei muito feliz que o nosso secretário está aqui, porque ele nos permitiu, com a sua forma de trabalhar, de discutir os problemas com as pessoas que conhecem, não é? Nós fizemos várias reuniões de especialistas e acabamos chegando numa possibilidade que é tentar fazer o que os americanos já fazem há mais tempo, que é tentar encontrar denominadores comuns entre os vários centros de câncer que atendem SUS, por exemplo, aqui na região metropolitana, e usando a literatura científica, o que já existe de evidência para cada tipo de câncer, das indicações mais sólidas, aquelas mais duvidosas, o seu custo-benefício, o valor, o mérito, não é? O benefício neto, como se diz, humano para o paciente, tentar se assessorar dessas várias instituições, e nós acabamos chegando, isso aqui são vários modelos, não é, de ações, não é? Essa ação que eu me refiro, que digamos seria o exemplo para essa reunião, é esse projeto piloto que nós estamos tentando implementar junto com a Secretaria, em que representantes dos centros de câncer da região metropolitana de Porto Alegre se reúnem, e nós fizemos isso várias vezes, e nós analisamos todas as drogas que foram pedidas judicialmente, as mais importantes em custo, nos últimos tempos. Recebemos essa lista do secretário, porque é ele quem paga essa conta, esse dinheiro fica contingenciado, então isso é muito importante que se resolva, não é? E nós criamos um juízo crítico de mérito próprio nosso, que pode ser incompleto, pode ser, digamos, limitado, cheio de fragilidades, mas é o melhor que nós podemos fazer, para tentar com isso reduzir a judicialização. Fazer com que essas instituições sejam, então, empoderadas para tomar essas decisões elas mesmas, sem que vá ao judiciário, tome tempo, horas de trabalho preciosas dos senhores e um custo muito maior para o Estado. Nós chegamos a uma lista inicial em que nós eliminamos
várias substâncias que para nós não tem o menor cabimento o Estado brasileiro pagar, e estava pagando, onerando muito o Estado, porque são tratamentos duvidosos em qualquer país, não é? Da mesma forma, nós queremos que isso seja uma discussão permanente, porque se não for permanente, nós vamos também cair no mesmo erro de nos desatualizarmos, não é? Então, nós temos que sempre nos reunirmos e discutir as novas tecnologias e atualizar essas listas usando o bom senso, não é? Então, terminando o nosso compromisso como profissionais de saúde, é oferecer o melhor possível em termos de excelência. É o possível. Nossa tarefa é oferecer o melhor possível. É dormir de noite achando que fez o melhor que podia pelo paciente e pela sociedade, buscando o mais justo equilíbrio entre o atendimento das necessidades daquela pessoa e a capacidade do Estado em provê-los. Não adianta nós brigarmos por coisas que vão nos inviabilizar 3 meses depois. Não adianta sermos falsos, generosos e dizer coitadinho, se nós vamos usar o indivíduo para sacrificar todos os indivíduos. Então, há que ter muita seriedade nesse processo, e eu acho que esse caminho que nós optamos junto com a Secretaria, talvez traga alguns frutos aí nos próximos meses, que os senhores vão ser os primeiros a reconhecer. Eu acho que era isso. Muito obrigado. Não sei se eu me excedi. Doutor Gilberto, pegando um gancho na sua última palavra, eu sou obrigado a dizer que o senhor se excedeu. Se excedeu em qualidade, se excedeu em clareza, se excedeu em gentileza. E gostaria de consignar que se eu lhe conhecesse antes e tivesse combinado, eu gostaria que falasse sobre determinado tema, ou se tivesse que gostaria que falasse sobre determinada abordagem, nós não teríamos chegado a um consenso tão grande quanto o que ocorreu com a sua fala na tarde de hoje. Antes de passar a palavra para a desembargadora Marga, eu gostaria de registrar a presença dos meus colegas desembargadores, a doutora Vivian, o doutor Orvale, o doutor Ricardo e a doutora Marga, que dos 6 desembargadores que compõem a turma de direito, as 2 turmas de direito administrativo desse tribunal, 4 se fazem presentes e 2 justificadamente estão em férias, em viagem, não se fazem presentes. E são essas as pessoas que decidem essa matéria. Então, a presença deles aqui é sobremaneira significativa, porque são pessoas que estão preocupadas com essa jurisdição, estão preocupadas com a qualidade dessa jurisdição e já exercem ela com qualidade e, com certeza, a partir dessa troca de experiência, vão atuar cada vez melhor. Agradeço redobradamente a presença de todos. Desembargadora Marga, você está com a palavra.